Muito bem, nós já estamos conectados com o cientista político Luiz Felipe Dávila, que é pré-candidato do Partido Novo à presidência da República em 2022. Boa noite, Dávila. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Diego. É um prazer estar aqui no Papo Antagonista. Maravilha. Obrigado por aceitar o nosso convite em pleno feriado. Nós estamos ao vivo aqui nesse 12 de outubro e eu queria começar te perguntando o seguinte, Dávila. Pouco antes da sua pré-candidatura ser anunciada, eu fiz uma entrevista com o Eduardo Ribeiro, presidente do Novo, e perguntei a ele se o Partido Novo tinha pré-candidato. Na ocasião, ele me disse que não, que o momento era outro, era diferente de 2018, né? O Amoedo tinha já retirado a candidatura dele, o Thiago Mitrô, deputado federal por Minas Gerais, não havia conseguido as assinaturas e que o Novo estava ali envolvido na tentativa de construção da chamada terceira via e que o partido não ia entrar para dividir voto. Eu confesso que eu me surpreendi quando vi a sua pré-candidatura. Começo te perguntando isso. O que aconteceu, o que surgiu aí entre vocês, dentro do partido, para que o seu nome fosse colocado? Bom, Diego, eu venho trabalhando há um tempão nessa união da terceira via, conversando praticamente com todos os candidatos dessa terceira via. E uma conversa que eu tive com o Eduardo era muito importante. Eu acho que hoje a nossa terceira via carece de um discurso que conecte a política com as pessoas, com os reais problemas que as pessoas vêm vivendo. E eu dizia que nós precisamos criar um movimento para ouvir o Brasil, ouvir o brasileiro, ouvir os seus medos, seus anseios, aspirações, valores, para que nós possamos moldar o nosso discurso da terceira via com algo que conecte com as pessoas, né? Eu entendo que o discurso político em geral tornou-se ou o populismo que nós detestamos ou muito tecnocrático. E o tecnocrata é um discurso que não cola com o dia a dia das pessoas, com o que as pessoas estão passando. Portanto, a ideia era criar um movimento para percorrer o Brasil e tentar escutar as pessoas, ouvir as pessoas, e que isso trouxesse um subsídio importantíssimo para essa candidatura ou para essa terceira via. E foi nesse espírito que o Eduardo me convidou a ser candidato à presidência da República, dizendo assim, poxa, mas todo movimento precisa de um rosto, precisa de uma cara. Então, por que você não é a nossa cara, o nosso rosto nessa batalha? E aí eu disse que eu aceitaria o convite com duas condições. Primeiro, que nós fôssemos capazes, primeiro, de unir o Novo. Já que é um discurso de união do país, união da terceira via, nós precisamos começar fazendo a lição de casa, que é unir o partido, unir as pessoas. Então, a gente começou a ter essas conversas. E segundo, é essa união da terceira via, ou seja, nós precisamos todos ter espírito público para quando chegar em junho do próximo ano, antes da homologação das candidaturas presidenciais em julho do próximo ano, nós possamos ter um candidato único dessa terceira via, porque é só assim que nós vamos vencer a eleição e derrotar o populismo, tanto de esquerda como de direita. Dávila, o Ciro Gomes não vai abrir mão da candidatura dele, parece que é algo já consolidado. Quem está acompanhando aí os movimentos nos bastidores diz que ele vai até o fim, não é à toa também que já está gastando uma baba com o marqueteiro João Santana. O PSDB está com as prévias agendadas aí para 21 de novembro, também vai ter um nome colocado. Esse novo partido, União Brasil, resultado da fusão do PSL com o DEM também. A pergunta é, colocar mais um nome neste momento, nesse grupo, não divide? Ou esse raciocínio de que lá na frente vão se unir, quanto mais nomes colocados, melhor? Não sei, a impressão não pode passar de que quanto mais nomes, mais difícil vai ficar de se conquistar essa unidade? Olha, Diego, primeiro é uma conversa que nós estamos tendo entre nós, né? Então, eu converso muito com o Eduardo Leite, com o Sérgio Moro, com o Mandetta e mesmo com o Ciro. Então, assim, existe uma preocupação e um entendimento entre essas pessoas que só vamos vencer a eleição se tiver um único nome. O segundo ponto importante é que os grandes partidos estão focados na eleição para o Congresso Nacional. Os grandes partidos querem fazer bancada, portanto, estão hoje se dedicando a recrutar bons nomes para o legislativo e não estão tão interessados numa campanha presidencial.
Isso faz parte de uma estratégia óbvia, né? Se você é um partido grande, você quer gastar o seu dinheiro do fundo eleitoral em eleger o maior número de deputados e senadores possíveis, porque isso garante, assegura o seu poder no parlamento, que evidentemente é um dos poderes que praticamente dita as políticas públicas no Brasil. Então, existe hoje uma união dentro dos partidos e entre os candidatos. Agora, o que é importante nesse momento, Diego, é saber qual é o candidato que vai dar tração com o seu discurso junto à população. Esse foi o erro que nós cometemos em 2018, né? Nós, no nosso pedestal, achávamos que vamos lançar esse nome ou aquele nome e que esse nome vai dar liga com as pessoas, e não deu. E o que aconteceu é que nós tivemos o radicalismo político. Então, nós não podemos cometer o mesmo erro de 2018. Nós precisamos expor essas candidaturas ao debate, ao engajamento público, para saber qual delas vai dar atração junto à população e vai ter um discurso capaz de, primeiro, subir nas pesquisas, segundo, aglutinar os partidos e, terceiro, receber o apoio desses candidatos hoje que estão na terceira via e que estão empenhados em apoiar um único nome. Dávila, você disse que está conversando com todo mundo aí, inclusive com o Moro. Hoje a sua aposta qual é? O ex-juiz vai se candidatar ou não? Olha, eu acredito que o Moro tem um papel importante, que ele precisa se colocar, e acharia ótimo que se o Moro saísse candidato. O Moro representa um valor que os brasileiros prezam muito, o combate à corrupção, né? O líder do movimento da Lava Jato no Brasil, portanto, ele tem todas as credenciais para entrar nesse jogo, mas mesmo o Moro precisa testar as águas, é isso que eu estou dizendo, ele precisa sair candidato, se colocar na arena para ver se o seu discurso, a sua narrativa vai atrair as pessoas ou não. E o Moro é uma pessoa de grande espírito público. Eu conversei várias vezes com ele, e ele também está nesse mesmo espírito que o meu. Ou seja, lá na frente, se não decolar, ele vai apoiar a candidatura da terceira via. Portanto, estamos embarcados no mesmo projeto. Outros partidos da chamada terceira via, pelo menos que estão conversando, Cidadania, por exemplo, e o PV, estão aguardando aí as prévias do PSDB para uma possível federação, né, entre esses três partidos, mas eles só topam essa união, pelo menos entre eles lá, se o candidato Eduardo Leite for o vencedor das prévias. No caso do Novo, vocês têm alguma preferência entre João Dória e Eduardo Leite? Olha, no partido, isso é uma questão interna do PSDB. O que eu acho importante é esse espírito. Hoje eu converso muito com o Eduardo Leite, e o Eduardo Leite tem esse espírito. Eu não converso tanto com o governador de São Paulo, João Dória, mas o Eduardo Leite está imbuído desse espírito de ajudar a construir essa candidatura da terceira via. Portanto, eu acredito que qualquer escolha que o PSDB fizer, esse candidato precisa entrar nessa roda de conversa e estarmos unidos. Nós não podemos deixar que os projetos pessoais se sobreponham ao interesse maior, que é dar ao eleitor uma alternativa viável, competitiva, para derrotar Lula e Bolsonaro nas eleições de 2022. Dávila, como é que você vê aí, enfim, a presença, eles não se declaram bolsonaristas, mas de mandatários, de filiados do Partido Novo, que hoje estão bastante alinhados ao discurso do presidente da República, e justamente esse é um dos motivos que desuniu o partido, que você disse há pouco que é preciso unir. O que vai acontecer com esse grupo hoje mais alinhado ao presidente com esse lançamento da sua pré-candidatura e o avançar dessas negociações de terceira via? O que você acha? Olha, Diego, primeiro que a pré-candidatura a favor da construção dessa terceira via significa uma candidatura que não quer apoiar nem Lula nem Bolsonaro. Afinal de contas, nós estamos trabalhando para isso, para esse projeto ser o projeto vencedor. Agora, eu acho que com uma candidatura na rua, com esse empenho meu e do partido nessa construção da terceira via, as pessoas que forem muito bolsonaristas de raiz
vão ter que fazer uma escolha, e elas têm todo o direito de fazer essa escolha. Nós temos a janela partidária em abril, etc. Agora, eu também acredito que essa candidatura de centro precisa conquistar o que eu chamo dos bolsonaristas arrependidos, aqueles que votaram em Bolsonaro acreditando que ele ia fazer um programa econômico liberal, aqueles outros que acreditavam que ia combater a corrupção e seguir com a Lava Jato. Então, essa turma está em busca de um candidato, votou no Bolsonaro e, evidentemente, está em busca de outro nome. E o que nós temos de fazer é trabalhar também para trazer o que eu chamo dos bolsonaristas arrependidos de volta para o seio de candidatos que realmente defendem de verdade a pauta liberal na economia, a pauta do combate à corrupção. Portanto, nós não podemos também rechaçar todos os bolsonaristas. Nós precisamos entender que para vencer uma eleição presidencial é preciso contar com o apoio, o respaldo e os votos desses que eu chamo desses bolsonaristas arrependidos. Eu fico de olho no chat aqui, que a nossa audiência é muito qualificada, Dávila. Tem gente dizendo assim, olha, eu me decepcionei com o Novo porque o Novo virou puxadinho do bolsonarismo. Eu trago essa expressão porque é uma expressão que, de fato, está aí nas redes sociais, quando se fazem hoje críticas ao Novo, colocam essa pecha, né? O PSOL do bolsonarismo. Acredito que isso não seja bom para a imagem do partido que se apresentou como algo novo, né, Dávila? O Diego, a gente tem que pensar duas coisas, né? Tem essa pauta, vamos dizer, político-partidária, e tem uma pauta de país. Eu dou o meu exemplo, pessoal. Eu sempre fui um ácido crítico do bolsonarismo, do presidente Bolsonaro, escrevo sobre isso na imprensa, como você bem sabe, mas eu defendo uma pauta do país. Defendi, por exemplo, o marco regulatório do saneamento, a reforma previdenciária, a independência do Banco Central. Então, existe uma pauta de país que caminha a despeito do governo. E não é porque nós apoiamos essa pauta, por exemplo, que somos bolsonaristas. Essa é uma pauta do país, que deveria ser apoiada por qualquer cidadão que preza pelo país. Então, nós temos de dividir um pouco o que é a pauta nacional, o que é uma pauta de Estado e que é uma pauta político-partidária. Então, assim, e essa divisão não está muito clara, inclusive nas pessoas que debatem nas redes sociais. Nós precisamos diferenciar isso muito bem, porque essa pauta de nação, ela é muito importante e tem de contar com o apoio de todos nós. Dávila, para finalizar, o União Brasil está com sangue nos olhos aí, né? Como todo novo projeto, um partido que nasce grande, de fato, com o DEM e o PSL, e eles estão querendo roubar um monte de gente aí que estava no colo já de outros partidos, o próprio Pacheco, que estava negociando bem com o Kassab, não sabe mais se sai, e um dos nomes aí é o do governador do Novo, Romeu Zema. O pessoal lá está animado, dizendo que o Zema vai para lá e tudo mais. O Zema fica ou não fica no Novo? Olha, Diego, você sabe muito bem que política também tem muito da fofoca, né? O governador Zema vai ficar no Novo, já declarou isso, está apoiando essa mudança no Novo, a minha candidatura, é um grande nome, é o principal nome do Partido Novo, e entendo também que esse novo partido político, assim como os demais grandes partidos, vão dar muito mais atenção a fazer suas bancadas do que gastar tempo com a campanha presidencial. Tenho certeza que todos esses partidos estarão unidos em torno de um nome que se mostrar viável. E viável significa conseguir crescer nas pesquisas eleitorais, conseguir unir, aglutinar os partidos políticos e, por último, ter um baixo índice de rejeição. Eu acho que esses são os 3 critérios que deveriam pautar a escolha desse candidato da terceira via. Eu estou muito confiante que o Brasil vai eleger esse presidente da terceira via. O eleitor ainda não escolheu quem é o seu candidato à presidência, mas ele já escolheu em que ele não quer votar. Ele não quer votar em nem Lula nem Bolsonaro. E isso, Diego, mostra justamente pelo altíssimo índice de rejeição dos 2 candidatos.
Bolsonaro já tem mais de 56% de rejeição do eleitorado, ou seja, aquele eleitor que diz que nesse eu não voto de jeito nenhum. E Lula já atingiu a marca de 45%, ou seja, metade do eleitorado brasileiro já disse claramente em quem ele não quer votar. Agora, é preciso que esses candidatos entrem nessa arena, na disputa, para ver qual é o candidato, a narrativa, o discurso que vai conectar com as pessoas para que essas pessoas consigam dizer qual é a sua preferência desse candidato da terceira via. Portanto, nós temos de dar tempo ao tempo para a construção da terceira via, mas ela está muito bem encaminhada. Nesse seu cenário, quem é que vai para o segundo turno com a terceira via? É o Lula? Bolsonaro que fica pelo caminho? Pelo esse índice de rejeição, está mais apto ao Bolsonaro a não participar do segundo turno. Mas nós temos ainda um longo caminho a percorrer. Acho que o Lula ainda não foi devidamente exposto na briga. Quando voltar à tona, ainda mais se o Moro sair candidato, revivar toda a história de mensalão, petrolão, lava-jato, um presidente que não tem o calibre moral e ético para tirar o Brasil da polarização, dessa divisão e colocar o Brasil de novo na rota do crescimento econômico, na geração de renda, emprego, na conquista da confiança dos investidores para poder investir no país e gerar renda e emprego para os brasileiros. Então, assim, eu acho que o campo está totalmente aberto e tudo pode acontecer. Muito bem. Esse foi o cientista político Luiz Felipe Dávila, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Dávila, obrigado pela entrevista em pleno feriado. Um abraço e boa noite. Obrigado, Diego, a você e a todos do Antagonista.